E aí, irmão, como é que você tá, cara? Hoje eu liguei a câmera aqui porque eu quero trocar uma ideia rápida com você. Eu só sentia que eu preciso falar isso com você, cara, porque hoje eu tô me sentindo muito ruim. Por quê? Porque hoje é feriado de carnaval e lá em casa, velho, eu só fiquei jogando videogame e mexendo no celular. Eu assisti mais um filme de Como Treinar Seu Dragão e isso foi uma das únicas coisas legais que eu fiz hoje. Fora que eu editei outro vídeo também, né? Eu editei um vídeo novo que em breve sai. Já saiu, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui, já deve ter saído. E, irmão, eu tô me sentindo péssimo justamente porque eu só fiquei jogando videogame e mexendo no celular, cara. Só que aí eu vim pra cá, pra chácara. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na chácara mais uma vez. E, cara, desde que eu pisei aqui, eu tive um acordo comigo mesmo. Que eu não iria ligar o celular. E, tipo, meu celular tá lá dentro. Desligado até agora, irmão. Porque, cara, esse vídeo aqui é pra você que tá muito viciado em dopamina barata, irmão. Isso é uma coisa que pega muita gente, cara. É porque, é que nem eu falei, cara, são estímulos muito fortes. E quando a gente tá no feriado, principalmente, quando a gente tá meio que à toa, a gente fica querendo agitação, né? Porque a gente já tá acostumado com uma rotina muito agitada, né? De trabalho, de estudo, enfim, um monte de coisa. E aí quando a gente fica sem fazer nada, é meio estranho, né? E aí o meu instinto é buscar alguma coisa que vai me deixar com adrenalina, irmão. Só que eu busco dopamina da maneira errada, cara. Eu poderia fazer flexão lá em casa e principalmente poderia estar conversando com o Senhor Jesus, cara. Fazendo alguma coisa boa no lugar de ficar só no celular, cara. Mas isso foi só hoje, né? Mas o que eu quero dizer, irmão, é que existem pessoas que ficam com esse excesso de dopamina todos os dias, irmão. E, cara, se hoje eu deslizei, né? Eu fiquei com dopamina barata cedo. E eu já tô me sentindo ruim. Imagina se a gente fica assim todo dia, cara. É uma coisa que eu também fico. Várias vezes da minha semana, às vezes me pego mexendo no YouTube aleatório, cara. Procurando qualquer coisa só pra assistir, irmão. Quando eu poderia só deixar minha mente descansar. Cara, eu tenho um hábito ruim de que quando eu chego em casa depois de um longo dia de estudo na escola, que eu fico até tarde estudando, né? Tipo, não até tarde da noite, mas ficar tarde ainda lá na escola estudando, eu chego lá em casa e no lugar de descansar, que era o trem que eu deveria fazer, eu pego o YouTube e vou ver vídeo. Cara, isso pode até me gerar uma sensação de prazer, né? Mas não vai estar me deixando descansar não, irmão. Não tá me deixando descansar, porque meu cérebro ainda vai estar ali, ó, na ativa. E aí, cara, o que acontece? Aí nosso cérebro não descansa, depois a gente dá pau aqui, dá curto-circuito no cérebro e a gente ainda não sabe o que é. Então, cara, o que eu quero dizer é que pra gente dar uma maneirada, né? Pra gente evitar essa exposição toda à dopamina barata, irmão. Porque é uma sensação ruim depois. A própria neurociência diz o quê? Que logo após a gente se expor a um estímulo de dopamina falso, que é aquele que dá um pico assim, depois a nossa linha de dopamina vai lá embaixo, velho. Por isso que a gente fica com essa sensação de desconforto depois de você tá procrastinando, né? E é muito ruim, cara. É muito ruim. Mas o que eu tô tendo de experiência agora, aqui na chácara, é que eu deixei o celular desligado, cara. Eu desliguei o celular ali desde que eu cheguei aqui. O que acontece? Eu vi que eu tô melhor. Eu tô, parece que vivendo mais o agora. Eu tô fora de exposição de dopamina barata, irmão. E às vezes o que a gente precisa é só nos desconectar com o mundo virtual. Às vezes a gente, por querer sempre um estímulo, a gente busca coisa rápida e fácil. Que é o Instagram, é o YouTube, é isso tudo. Só que isso ocupa muito a nossa cabeça. Faz a gente ficar muito ali agitado, cara. E aí a gente meio que tira o único tempo que a gente tem pra sentir o Espírito Santo, irmão. Porque muitas vezes a gente tá sem fazer nada e o Espírito Santo fala através da gente, fala com a gente, né, falando melhor. Porque a gente vai estar descansado. E aí a gente não fica sendo hiperestimulado, por isso que o Espírito Santo a gente consegue sentir melhor. Mas agora, cara, quando a gente fica com uma frequência muito grande de ficar nos hiperestimulando com qualquer coisa, cara, a gente não fica nem a gente não consegue nem pensar direito, cara. Porque a gente fica tão querendo coisa rápida, que a gente tem preguiça até mesmo de pensar. A gente tem preguiça até mesmo de deixar nossa mente vagar. A gente fica com preguiça de pensar, cara, de raciocinar. E por muitas vezes eu achei que isso era mentira, né? Achei que isso não tinha nada a ver. Mas, cara, isso afeta a gente.
Acaba que a gente não consegue desenvolver um raciocínio bom, cara, um raciocínio lógico, crítico, por conta que nosso cérebro tá acostumado apenas a receber informação rápida. E aí quando a gente tem que fazer uma tarefa que demanda um certo esforço intelectual maior, a gente não consegue. E principalmente, irmão, a gente não consegue mais prestar atenção nos cultos da igreja, que são demorados. A gente não consegue a gente não consegue ter mais saco pra orar, cara. Porque uma oração sincera é aquela que você pensa pra falar. Só que a gente não fica acostumado a pensar, e aí a nossa oração não fica uma coisa boa pra Deus, cara. Tirando o fato de que quando a gente tá ali no hiperestímulo, a gente nem sente Deus direito. A gente fica só ali no celular, cara, quando a gente poderia orar, quando a gente poderia conversar com ele, irmão. É forte isso, irmão. É forte, cara. Porque, cara, Deus, ele fala com a gente quando a gente tá descansado. E, cara, quando a gente fica muito exposto à dopamina, falando mais uma vez, a gente alimenta a nossa carne, cara. Porque a gente fica alimentando nosso prazer ali. E aí, como é que a gente quer ser sensível ao Espírito Santo se a gente fica alimentando a carne de um jeito indevido? Não é não? Então, cara, hoje o vídeo é só pra tentar te deixar curioso, pra ver como é que é um dia desconectado, pra ver como é que é um momento de você não ficar ali com a cara nas telas, nem com dopamina barata. E, cara, eu recomendo você experimentar, irmão. Eu tô desde 1h da tarde, eu acho, agora são 4h30, talvez. Estou desde 1h da tarde com o celular desligado, irmão. E, tipo, eu tô me sentindo mais leve, cara. Porque eu não tô com aquele hiperestímulo na minha cara. E aí eu consigo pensar direito. E aí eu consigo, talvez, pensar até em soluções que eu não pensava. Então é muito bom, cara, a gente poder dar essas desconectadas. Eu recomendo. Recomendo você testar, experimentar, pra ver como é que é, irmão. Mas se tem uma tarefa que é difícil depois a gente fazer esse primeiro dia e ver que é bom, porque é de fato bom, é manter a constância, cara. A gente pode até estar desconectado num dia, mas a gente consegue manter isso ao longo de uma semana, de um mês, da vida? Claro que vai ser impossível se desconectar pra sempre, né, de tudo. Porque hoje em dia a gente fala com os outros na internet, a gente usa a internet pra trabalhar, pra estudar, pra tudo. Mas, cara, quando a gente tem uma brecha para poder só descansar de fato, vamos descansar, irmão. Porque ficar com a cara na tela, adquirindo, consumindo informação, cara, isso não é descanso, não. Você só vai estar fazendo seu cérebro trabalhar mais ainda, quando você poderia estar descansando. Então, cara, esse descanso também, que é ficar longe das telas desconectado, também vai fazer a gente sentir mais o Espírito Santo, cara. Com esse tempo, assim, de descanso, a gente vai querer conversar mais com Deus, a gente vai, de fato, acabar estando perto dele, cara. A gente não vai ficar afastando, não, porque às vezes o hiperestímulo, muitas vezes, na verdade, ele nos afasta de Deus. Justamente o que eu falei, que ele alimenta a carne, cara. Então, dá uma descansada das telas, dá um tempinho, nem que for 1 horinha no dia, meia hora, cara. Só deixa sua mente descansar um pouquinho, irmão. Para de alimentar um pouquinho a carne e descansa, tá? Porque o descanso de verdade é quando você só para e descansa mesmo, cara. Sem querer fazer atividades cerebrais. Então, irmão, esse foi o vídeo de hoje. Foi só pra fazer a gente ter uma reflexão acerca de descansar de fato, pra poder parar de ficar hiperestimulado e poder sentir o Espírito Santo mais. Então, irmão, obrigado por ter estado aqui mais nesse vídeo. Um beijo no seu coração, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Vamos descansar mais, vamos parar de nos hiperestimular tanto. E é isso, soldado. A gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, irmão.